As manhãs de inverno em Chicago são muito geladas. Margaret Wilson suspirou fundo enquanto batia o cartão para sair do trabalho. As últimas horas do turno da noite tinham sido muito puxadas. Ela fez 3 reanimações e ainda ajudou numa cirurgia de emergência. A enfermaria estava cheia de movimento naquela manhã. Bom trabalho, Margaret. Obrigada por ter vindo hoje, disse Susan Chambers, a chefe das enfermeiras da noite, dando um tapinha no ombro dela. Margaret sorriu de volta. Depois de 10 anos trabalhando no Hospital Geral de Chicago, ela já era uma pessoa de confiança na emergência daquele hospital enorme. Obrigada, Susan. De alguma forma a gente conseguiu. No vestiário, Margaret tirou o uniforme de enfermeira e colocou um suéter confortável e uma calça jeans. Depois olhou o celular. Tinha uma mensagem do marido, James, que tinha saído cedo para trabalhar. Você pode levar o Ryan para a escola? A Abby ficou acordada até tarde. Melhor deixar ela dormir. Te amo. Margaret respondeu, sentindo uma pontinha de preocupação. Tudo bem, se cuida. Também te amo. Ultimamente, James, que trabalhava vendendo casas, estava saindo mais cedo e voltando mais tarde. Ele dizia que o mercado estava agitado e que tinha muitos clientes novos. Margaret confiava nele, mas às vezes sentia que ele escondia alguma coisa. Ela entrou no carro e foi dirigindo para casa. Começou a nevar, flocos pequenos grudavam no para-brisa. A casa dela, nos subúrbios de Chicago, era de 2 andares. Eles tinham comprado logo depois do casamento, 10 anos atrás. Quando Margaret abriu a porta, ouviu a voz do filho vindo lá de dentro. Mamãe, bem-vinda de volta. Ryan, de 12 anos, estava tomando café na mesa da cozinha. Ele tinha um prato de cereal com leite e a lição de casa aberta na mesa. Margaret se aproximou e deu um beijo na cabeça dele. Bom dia. Ryan já estava quase terminando a lição. Só que essa parte de matemática tá meio difícil, ele disse. Margaret sentou do lado dele para ajudar. Ryan era muito esperto, mandava bem em ciências e história, mas às vezes tinha dificuldade com matemática. Onde está o papai? Perguntou Ryan. Foi cedo pro trabalho. Disse que ia atender um cliente novo. Ryan ia falar alguma coisa, mas ficou quieto. Margaret percebeu, mas não insistiu. Ultimamente ele andava mais pensativo. Ela achou que era coisa de adolescente. A tia Abby ainda tá dormindo? Parece que sim. Seu pai disse que ela ficou acordada até tarde. É melhor deixar ela descansar. A irmã da Margaret, Abby, estava morando com eles fazia 4 meses. Depois de se divorciar, o casamento dela tinha durado só 3 anos. Abby decidiu se separar depois que descobriu que o marido a traiu. Margaret queria dar um tempo e um espaço para a irmã recomeçar a vida. Pronto para a escola? Já tá quase na hora do ônibus, disse Margaret olhando o relógio. Ryan guardou rapidinho a lição de casa na mochila e colocou a jaqueta. Margaret entregou um sanduíche para ele levar de lanche. Tenha um ótimo dia, e vem direto para casa depois da aula, tá bom? Mãe, talvez eu chegue um pouquinho mais tarde. Vou estudar matemática com meu amigo Mike. Você sabia que tem gente que ganha mais de $10.000 por mês postando histórias do Reddit no YouTube, sem mostrar o rosto nem a voz, só usando um notebook? Eu também faço isso. Se quiser te mando o link para ver, falou Ryan todo animado. Margaret abraçou o filho e viu ele sair correndo pro ponto do ônibus. Depois de fazer umas tarefas em casa, ela subiu as escadas e bateu de leve na porta da Abby. Como ninguém respondeu, ela abriu um pouquinho e deu uma olhada. O quarto estava vazio, a cama arrumada, e a Abby não estava em lugar nenhum. Margaret franziu a testa. Era estranho a irmã sair tão cedo. Pensou em ligar para ela, mas desistiu. Abby já era adulta, podia cuidar da própria vida. Cansada, Margaret se arrastou até o próprio quarto. Dormir depois de um turno da noite era um luxo, mas, antes de pegar no sono, não conseguiu parar de pensar na família. Tinha alguma coisa estranha no ar, tudo parecia diferente. Os horários do James, o jeito esquisito da Abby, o silêncio do Ryan. Mesmo assim, Margaret tentou se acalmar. Estava tudo bem, cada um tinha seus problemas para resolver. Ela fechou os olhos, respirou fundo e pensou, amanhã é outro dia, vai voltar tudo ao normal. 3 semanas depois, Margaret estava almoçando na cafeteria do hospital quando a colega dela, Diana, sentou na frente dela. Diana deixou um café na mesa e perguntou baixinho. Margaret, tá tudo bem? Você anda parecendo tão cansada.
Margaret levantou o olhar e forçou um sorriso. Tô sim, só tô meio ocupada. A verdade é que ela não estava nada bem. As mudanças em casa estavam deixando ela preocupada. O marido, James, agora não largava o celular nem por um segundo. Quando chegava mensagem, ele olhava rapidinho e escondia o celular se a Margaret estava por perto. Ele dizia que era pressão dos clientes, mas ela sentia que tinha algo estranho. E em casa, como estão as coisas? A Abby ainda tá morando com vocês? Perguntou Diana, com um jeito de quem queria dizer mais. Tá sim, parece que tá tentando recomeçar a vida, respondeu Margaret, pensando na irmã. Abby tinha mudado muito nos últimos tempos. Logo depois do divórcio, ela mal saía do quarto. Agora, se arrumava todo dia, comprava roupas novas e estava sempre saindo. Quando Margaret perguntava se tinha alguma novidade, Abby só dizia: tô tentando pensar positivo. Margaret olhou bem nos olhos da Diana. Você tá sabendo de alguma coisa? Diana ficou meio desconfortável na cadeira. Não tô sabendo de nada, só tô preocupada com você. Margaret sentiu que tinha algo nas entrelinhas, mas preferiu não insistir. Ela também pensava muito no filho, Ryan. Ele também tinha mudado. Antes, quando chegava da escola, ele sentava na cozinha, comia alguma coisa e contava tudo o que tinha acontecido. Agora, ele ia direto pro quarto e quase não falava nada. Na noite anterior, Margaret tinha batido na porta dele. Ryan, já tá na hora de jantar. Não tô com fome, respondeu ele lá de dentro. Margaret abriu a porta e entrou. Ryan estava sentado na cama, abraçando os joelhos. O que foi? Tem algum problema? Ryan não levantou a cabeça, só deu de ombros. Nada. Aconteceu alguma coisa na escola? Estão mexendo com você? Não é isso, ele respondeu, meio enrolado. É que eu não entendo as coisas dos adultos. Margaret franziu a testa ao ouvir isso. Como assim? Ryan ficou quieto por alguns segundos e depois murmurou: nada. Margaret voltou ao presente quando ouviu a voz da Diana. Os médicos também perceberam que você tá diferente. Normalmente você é super cuidadosa, mas ontem quase errou num prontuário. Margaret ficou vermelha, envergonhada. Era verdade. Tinha se distraído e quase anotou o remédio de um paciente no histórico de outro. Por sorte, o Dr. Carter, o chefe, viu e corrigiu a tempo. Desculpa, vou prestar mais atenção, disse Margaret. Diana segurou a mão dela. Margaret, se tem alguma coisa errada, por que você não conversa comigo? Margaret respirou fundo, pensou em contar, mas nem ela sabia direito o que estava acontecendo. Tô bem, só cansada mesmo. Naquela noite, enquanto se arrumava pro turno, James avisou que ia chegar tarde, então Margaret pediu para Abby cuidar do jantar do Ryan. Claro, maninha, pode deixar comigo, respondeu Abby, toda animada. Margaret achou estranho o jeito da irmã. Antes, Abby estava para baixo, agora parecia super feliz. Enquanto isso, James e Ryan pareciam sempre com aquele peso nas costas. Margaret não entendia o que estava rolando com a família dela. Quando chegou no hospital, Susan, uma colega, foi até ela com cara de preocupação. Margaret, tem um minutinho? As duas foram para um canto mais reservado da enfermaria. Susan olhou para os lados, como se estivesse vendo se alguém escutava, e baixou a voz. É sobre o seu marido. O coração da Margaret disparou. O James, o que aconteceu? No sábado passado, eu vi ele no shopping. Susan hesitou, ele estava com uma mulher, era a Abby. A voz de Margaret saiu fraca. A Abby, sussurrou. Susan arregalou os olhos. Você não sabia? Margaret ficou paralisada. Ela sempre sentiu que tinha algo errado, mas não queria acreditar. O marido dela e a irmã. Era uma dor muito grande para aceitar. Eles pareciam bem próximos, disse Susan, escolhendo as palavras. Estavam de mãos dadas. Rindo, me desculpa, talvez eu não devesse ter falado. Margaret encostou na parede, sentindo o peso da revelação. Agora tudo fazia sentido. As saídas do James, a mudança da Abby, a fala do Ryan. Eu não entendo as coisas dos adultos. Obrigada por me contar, Susan, sussurrou Margaret. Durante o plantão inteiro, a cabeça dela não parava. Tentava focar nos pacientes, mas não conseguia. Pensava o tempo todo: o que eu vou fazer? Enfrentar os dois de uma vez? Tentar descobrir mais provas? Se aquilo fosse verdade,
Se o James e a Abby tivessem mesmo traindo ela, o mundo de Margaret ia desmoronar. Às 2 da manhã, uma sirene de emergência disparou. Código azul. Sala de emergência. Código azul. Sala de emergência. Margaret correu para lá. A emergência estava uma loucura, com médicos e enfermeiros correndo para todo lado, e pacientes chegando sem parar. 3 feridos graves num acidente de carro, gritou um residente jovem. Parece que o carro bateu numa árvore na estrada. Margaret tentou focar no trabalho, mas, bem nessa hora, o celular dela tocou. Normalmente ela ignoraria, mas naquela madrugada sentiu um arrepio. Olhou a tela. Senhora Wilson. Atendeu. Uma voz, que parecia de policial, falou. Seu marido, sua irmã e seu filho sofreram um acidente. Eles estão sendo levados pro Hospital Geral de Chicago. O mundo de Margaret parou. Ela só conseguiu dizer: eu já tô aqui. Desligou e foi cambaleando até a sala de emergência. Sentia as pernas moles. Empurrou a porta e entrou. O barulho de máquinas e vozes nervosas tomava conta do lugar. Onde eles estão? Gritou. Susan correu até ela e segurou seu braço. Margaret. Cadê minha família? Perguntou, desesperada. A cara da Susan ficou séria. Sem falar nada, ela puxou Margaret até o fundo da sala. Ali estavam 3 maçãs enfileiradas. Em cada uma, um corpo conectado a soro e monitores, cobertos até o peito com lençóis brancos. Margaret foi andando até eles, tremendo. Na primeira cama estava James, seu marido. O rosto dele tinha vários cortes e o braço direito parecia quebrado, todo torto. Na cama do lado estava Abby, sua irmã. O rosto lindo dela agora estava inchado, com um corte feio na testa. E na última cama, estava Ryan, seu filhinho. Parecia tão pequeno e frágil, tinha uma faixa branca enrolada na cabeça. Os 3 estavam inconscientes. James, Abby, Ryan, gritou Margaret, querendo correr até eles. Mas o Dr. Carter, o chefe dos médicos, ficou na frente dela e segurou firme. Margaret, calma, agora é melhor não encostar neles. Ela perguntou, com a voz embargada. Por quê? Como eles estão? O doutor abaixou a cabeça. A gente vai te explicar tudo assim que a polícia chegar. Ao ouvir polícia, Margaret sentiu o peito apertar. Polícia? Por quê? Não foi só um acidente? Nesse momento, as portas se abriram. Entraram 2 policiais, um homem mais velho e uma mulher jovem. Senhora Wilson, eu sou o detetive Johnson e essa é minha parceira, a detetive Lee, disse o homem. Podemos conversar um minutinho? Margaret só balançou a cabeça, sem conseguir tirar os olhos da família nas maçãs. Susan colocou um braço nos ombros dela e a levou para uma sala mais calma. Os detetives e o Dr. Carter vieram junto. O detetive Johnson começou a falar baixinho. Senhora Wilson, sinto muito, mas o acidente dessa noite tem algumas coisas estranhas. Testemunhas disseram que viram uma briga feia dentro do carro antes da batida. O carro começou a andar e acabou batendo numa árvore. Margaret tentava entender o que estava ouvindo. Discussão entre quem? Perguntou ela, quase sem voz. Ainda não sabemos ao certo, respondeu o detetive Johnson. Ele ficou um tempo em silêncio, como procurando as palavras certas. O coração de Margaret batia tão forte que parecia que ia explodir. Achamos o celular do seu marido no local do acidente, continuou o detetive Johnson. Na tela tinha uma mensagem. A detetive lhe tirou um celular de uma sacola de evidências e mostrou para Margaret. O telefone de James não tinha senha. O aplicativo de mensagens estava aberto, mostrando uma mensagem enviada para Abby. Hoje à noite vamos contar tudo para Margaret. Não dá mais para esconder. Agora que o Ryan já sabe, só vamos machucar mais se continuarmos assim. Margaret ficou em choque. Sentiu o sangue subir para a cabeça, os ouvidos zumbindo, tudo girando. De repente, tudo fez sentido. As chegadas tarde do James, o jeito estranho da Abby, o comportamento diferente do Ryan, o segredo que estavam escondendo. James, e minha irmã, sussurrou ela, quase sem forças. O detetive Johnson confirmou com a cabeça. Pelo que a gente apurou, seu marido e sua irmã tinham um relacionamento íntimo, e parece que seu filho descobriu. Achamos que eles estavam tentando conversar sobre isso hoje. O mundo de Margaret desabou. Ela caiu sentada numa cadeira, sem forças. A dor da traição era insuportável. Seu marido, sua irmã,
e seu filho sofrendo sozinho com isso. Com dificuldade, ela perguntou: "E como eles estão?" O Dr. Carter se aproximou. "Todos estão estáveis, mas tiveram danos no cérebro, estão em coma, principalmente seu filho. Ele sofreu um golpe muito forte na cabeça. As próximas 24 horas são críticas." Margaret fechou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer. Só de pensar no que Ryan tinha passado, o coração dela apertava ainda mais. A detetive lhe falou baixinho: "Achamos isso na mochila do seu filho." Ela entregou um papel dobrado. Margaret pegou com as mãos tremendo e abriu. Era uma folha arrancada de um caderno, com a letra de Ryan. "Hoje vi o papai e a tia Abby se beijando na cozinha. Não sei como contar pra mamãe. Papai disse: 'Isso é coisa de adulto. Não conta pra mamãe.' Mas eu odeio mentir. Eu odeio ver a mamãe triste. O que eu faço?" Margaret apertou o papel contra o peito e chorou. Era dor demais para aguentar. A traição, o sofrimento da família. Mas o que mais doía era saber que seu filho carregava esse peso sozinho. Ela não aguentava mais. "Deixem eu ver eles", pediu entre lágrimas. O Dr. Carter hesitou. "Tem certeza que vai aguentar?" "Eu sou enfermeira, e eles são minha família. Mesmo depois do que fizeram", disse Margaret com firmeza. O doutor só balançou a cabeça e levou Margaret de volta para a sala de tratamento. Ela foi primeiro até a cama do filho, pegou a mãozinha dele entre as suas, com muito cuidado, e apertou bem de leve. "Mamãe tá aqui", Ryan sussurrou. "Você não precisa carregar isso sozinho. Você foi muito corajoso." Depois caminhou até a cama da irmã. Era sua irmã, aquela que tinha sido sua melhor amiga desde criança. Agora, olhando para ela deitada ali, Margaret sentia uma mistura de tristeza, raiva e saudade. O coração dela estava uma bagunça. "Por quê, Abby?", sussurrou Margaret. "A gente era irmã." Depois, Margaret caminhou até a cama onde James, seu marido, estava deitado. 10 anos de casamento, murmurou ela. Tantas lembranças, e agora tudo destruído. Ela ficou olhando para o rosto machucado de James. "Você se lembra dos nossos votos?", falou baixinho, mas, como era de esperar, não teve resposta. Com um suspiro pesado, Margaret se virou para o Dr. Carter. "Por favor, me avise assim que eles acordarem, principalmente o Ryan. Quero ser a primeira que ele veja." Passou uma semana depois do acidente. Margaret estava sentada no quarto de Ryan no hospital, vendo o sol da manhã entrar pela janela. Seu filho ainda estava em coma, mas os médicos diziam que ele mostrava sinais de melhora. O cérebro dele estava mais ativo e, às vezes, ele mexia os dedos. Era uma pequena esperança. Margaret pediu licença do trabalho. Seus colegas do hospital estavam sempre preocupados com ela, revezando as visitas, trazendo brinquedos, livros e flores para o Ryan. Susan, especialmente, não a deixava sozinha, sempre ajudando, fazendo Margaret comer e descansar. "Vai descansar um pouco, eu fico aqui", disse Susan um dia. Margaret sorriu de leve. "Obrigada, mas eu quero estar aqui quando ele acordar." Enquanto isso, James e Abby já tinham acordado 3 dias antes. Eles estavam em quartos separados. Margaret não tinha ido vê-los, até hoje. Hoje, ela decidiu que precisava encarar tudo, pelo Ryan, precisava ouvir a verdade. Ela se inclinou para o filho e sussurrou: "Mamãe vai sair só um pouquinho, já volto, meu amor." Deu um beijo na testa dele e saiu para o corredor, com o coração pesado. Estava cheia de raiva, tristeza e dor. Respirou fundo, tentando se lembrar de que era uma profissional. Não podia deixar a emoção dominar, precisava de respostas. Chegou na porta do quarto de James, bateu levemente, respirou fundo, e entrou. James estava deitado na cama perto da janela. O rosto estava cheio de marcas e o braço enfaixado. Quando viu Margaret, abriu bem os olhos. "Margaret", sussurrou ele, com a voz fraca. Na outra cama estava Abby. O inchaço do rosto tinha melhorado, mas ainda tinha um roxo grande debaixo dos olhos. Quando viu Margaret, abaixou a cabeça. "Por quê?", perguntou Margaret, com a voz fria. James e Abby trocaram um olhar rápido, cheios de vergonha, e baixaram a cabeça. "Margaret, deixa eu explicar", começou James. No começo, ele continuou. "Foi só consolo. A Abby estava muito mal por causa do divórcio." "Consolo?", a voz de Margaret tremeu de raiva.
Trair sua esposa com a irmã dela é consolo? Abby começou a chorar. Mana, me perdoa, a gente não queria, mas quando percebemos, já era tarde. E o Ryan, ele viu. O corpo de Margaret tremia de raiva. Vocês sabem o que ele viu? Imaginam o quanto ele sofreu. Finalmente, toda a verdade veio à tona. Tudo tinha começado um mês atrás. Ryan chegou em casa mais cedo depois da escola. Entrou quietinho e ouviu risadas na cozinha. Quando espiou, viu seu pai e sua tia Abby se abraçando e se beijando. Ryan ficou parado, sem conseguir se mexer. James viu o filho e, desesperado, falou: Filho, isso é coisa de adulto. Não conta pra sua mãe, por favor. Desde aquele dia, Ryan ficou confuso, triste e cheio de culpa. Ele amava a mãe, mas tinha medo de que contar a verdade destruísse a família. Ryan foi se fechando, parou de comer e já não conseguia mais se concentrar na escola. No dia do acidente, ele não aguentou mais e disse para o pai e para a tia que ia contar tudo para a mãe. James ficou muito nervoso e tentou convencer o menino dentro do carro. Abby também estava lá. A briga foi tão feia que acabou causando o acidente. Por causa do egoísmo de vocês, meu filho virou a vítima, disse Margaret, com a voz tremendo. Cada palavra parecia pesar na alma dela. Tudo que Ryan queria era contar a verdade para a mãe. James começou a chorar. Eu não vou pedir perdão, mas eu nunca quis machucar o Ryan, disse ele, soluçando. Mas você machucou, respondeu Margaret, fria. E me machucou também. Abby levantou o olhar. Irmã, como o Ryan está? Ainda está em coma, respondeu Margaret, mas os médicos disseram que tem sinais de melhora. O quarto ficou num silêncio pesado. A polícia? Perguntou James, com medo. Está sendo tratado como acidente, falou Margaret. Seu erro na direção foi a causa. E o celular? O que estava na tela já faz parte das provas. James abaixou a cabeça, derrotado. Falei com um advogado. Vou começar o divórcio. Vou garantir o que você e o Ryan precisam. Pensão, tudo certinho. Não se trata de dinheiro, interrompeu Margaret, com a voz baixa. Você traiu 10 anos de casamento, e a minha confiança. E você também, Abby. Abby falou entre lágrimas. A gente não queria continuar com isso. Foi um erro horrível, mas nunca quisemos te machucar. Margaret olhou bem nos olhos dela. Era a irmã com quem cresceu, a que chorou de alegria no seu casamento. Agora, a mesma que roubou sua felicidade. Vocês fizeram suas escolhas, agora eu vou fazer a minha. Vou reconstruir uma nova vida para mim e para o Ryan. Sem dizer mais nada, Margaret saiu do quarto. No corredor, encostou na parede, respirou fundo, segurando a tristeza e a raiva. Depois, voltou correndo para o quarto de Ryan. Quando entrou, viu vários médicos em volta da cama do filho. O coração dela parou de medo. O que aconteceu? Gritou. O Dr. Carter se virou, sorrindo. Ele acordou. Margaret. Margaret correu até a cama. Os olhinhos de Ryan estavam abertos. Ele parecia fraco e confuso, mas estava consciente. Margaret segurou a mão dele. Sou a mamãe, você me reconhece? Ryan assentiu devagarzinho. Mamãe, sussurrou ele, bem baixinho. Os médicos terminaram de examinar o menino e, depois de um tempo, saíram da sala. Só o Dr. Carter ficou. Foi um milagre, disse ele. O cérebro dele não teve dano grave. A chance de recuperação completa é muito boa. Claro, vai precisar de fisioterapia e cuidados, mas como é novo, deve melhorar rápido. Dessa vez, Margaret chorou, mas de alegria. Obrigada, doutor, falou, emocionada. Quando o doutor saiu, Margaret se sentou ao lado do filho, sem largar a mão dele. Ryan olhou para a mãe, com os lábios tremendo. Mãe, desculpa por não ter contado sobre o papai e a tia Abby. Margaret acariciou o cabelo dele com muito carinho. Você não fez nada de errado. Me desculpa por ter deixado você carregar isso sozinho, mas agora acabou. Filho, a mamãe está aqui. E o papai? E a tia Abby? Perguntou Ryan. Eles estão se recuperando. Mas, Ryan, nossa vida vai ser diferente a partir de agora. Vamos ser uma nova família. Ryan fechou os olhos, como se estivesse entendendo. Mesmo fraco, apertou a mão da mãe com força. Quero ficar com você, mamãe sussurrou. Margaret abraçou o filho com todo carinho.
Vamos ser uma família, Ryan, de um jeito novo, e vamos ser fortes juntos. Um ano depois, num domingo de manhã, Margaret estava na cozinha fazendo panquecas. Da sala, dava para ouvir as risadas de Ryan. Ele tinha se recuperado totalmente e estava super bem na nova escola. O sol entrava pela janela, e Margaret pensava em tudo o que tinham vivido no último ano. Os primeiros meses foram difíceis: o divórcio, a mudança de casa, a fisioterapia, a terapia para Ryan. Mas, pouco a pouco, eles foram vencendo cada batalha. Margaret tinha voltado a trabalhar no hospital, mas agora fazia menos horas, para poder ficar mais tempo com o filho. Mãe, hoje o Ben e o Joshua vão no piquenique no parque, né? Perguntou Ryan, entrando na cozinha. Vão sim, respondeu Margaret, sorrindo. Ben Harrison era pediatra. Margaret o conheceu na associação de pais da escola nova do Ryan. Ben também criava o filho sozinho, o Joshua, de 9 anos. Com o tempo, Margaret e ele viraram grandes amigos. Eles são bem legais, comentou Ryan. Depois, meio sem jeito, falou: recebi uma carta do papai. James tinha se mudado para a costa oeste, estava fazendo tratamento para o alcoolismo e mandava uma carta todo mês para Ryan, além de algumas ligações. A relação deles ainda tinha muito para ser consertada, mas pelo menos James estava tentando mudar. O papai disse que começou a trabalhar como voluntário ajudando crianças, contou Ryan. Margaret assentiu. Que bom, falou, terminando de preparar as panquecas. De repente, o interfone tocou. Margaret foi até a porta e, quando abriu, viu Abby parada lá, segurando um buquê de flores. Posso entrar? Perguntou ela, meio nervosa. Abby tinha terminado um programa de reabilitação e agora trabalhava como conselheira em um centro de apoio para mulheres. Meses atrás, ela tinha mandado várias cartas pedindo desculpas para Margaret. No começo, Margaret respondia só com mensagens curtas, mas, na semana passada, elas tinham conversado por telefone pela primeira vez. Ryan, vem aqui, tem alguém querendo te ver, chamou Margaret. Ryan ficou parado por um momento, mas logo correu até Abby e a abraçou com cuidado. Como você está? E a escola? Perguntou Abby, emocionada. Margaret voltou para a cozinha e preparou um café. Sabia que reconstruir a relação com a irmã não seria fácil, mas era um começo. E se surpreendia, aquilo que antes parecia impossível de perdoar agora parecia possível. Não era fraqueza, era força. Naquela noite, depois que Ryan dormiu, Margaret abriu seu diário e escreveu: hoje Abby veio em casa, algo que, há um ano, eu jamais teria imaginado. As feridas ainda estão aqui, mas estamos caminhando. A vida às vezes nos leva por caminhos que a gente não espera, mas o importante é ter coragem de seguir em frente depois da tempestade. Ela olhou pela janela. A lua nova brilhava no céu. A noite de Chicago estava tranquila, de um jeito calmo, cheio de paz. Amanhã é um novo dia, pensou Margaret. Ela e Ryan enfrentariam tudo o que viesse, porque todo final também pode ser um novo começo. Com esse pensamento no coração, ela apagou as luzes,